A resposta imunológica do bovino ao herpes vírus bovino 1. Bom, como sabemos, existem 4 variações do herpes vírus bovino. O primeiro, o secundário, o quarto e o quinto. Mas especificamente vamos falar do primeiro aqui. Bom, o herpes vírus bovino 1, ele é conhecido por causar várias doenças, incluindo a rinotraqueite, vaginite, balanopostite, aborto, conjuntivite e enterite. E qualquer mecanismo de defesa, para ser efetivo contra o herpes vírus, ele deve ser capaz de eliminar esse vírus ou as células infectadas antes que a disseminação ocorra no bovino. Bom, e a resposta imunológica contra o herpes vírus deve interferir na ligação na entrada da célula, reduzindo ou impedindo as lesões ocasionadas pelo vírus. E as principais interações do alpha herpes vírus com as células ocorrem através das glicoproteínas do envelope viral, e especificamente na GC, GB e GD, o que torna essas proteínas os alvos principais das respostas imunológicas contra esses vírus. E após a infecção primária, deve ser estabelecida no hospedeiro a primeira resposta contra o agente viral, que será o estímulo de resposta inflamatória e de reações não específicas. Citocinas são as primeiras a surgir, sendo expressadas tanto pelas células infectadas quanto pelas células efetoras, a serem recrutadas para o sítio de infecção. E a primeira onda de citocina inicia a cerca de 5 horas após a infecção do bovino e atinge seu pico em mais ou menos a 36 a 72 horas e continua sendo expressadas enquanto existir a replicação viral. Em seguida, são recrutados os leucócitos e a resposta inflamatória local, juntamente com a atividade de macrófagos, neutrófilos e a célula natural killer, que são ativadas. E essa resposta deverá eliminar os vírus e as células infectadas. E essa linha inata de defesa é extremamente importante, limitando a disseminação e a replicação do vírus invasor. Os alfas herpes vírus utilizam meios para evitar o sistema imunológico do hospedeiro, como o silenciamento da expressão do mRNA das células infectadas e o mecanismo de transporte de peptídeos antigênicos e assim realizar o corte da expressão de moléculas do MHC1, permitindo que estas células escapem da ação de linfócito T citotóxico CD8+. Aproximadamente uma semana após a infecção pelo alfa herpes vírus, ocorre o pico da resposta celular, seguindo pelo aparecimento de anticorpo específico originados pela resposta humoral. Os CTL irão auxiliar na recuperação da infecção, durante a latência e nas suas reativações, quando a propagação viral ocorre da célula a célula. Os principais alvos reconhecidos por estas células em bovinos são a GC e a GD. Os linfócitos T helper CD4+, irão mediar a lise das células infectadas através da ativação do macrófago e das células natural killer. A resposta humoral durante a infecção primária irá aparecer tardiamente. Portanto, esse tipo de resposta tem um papel fundamental durante a reativação da latência. Quando os vírions retornar à mucosa, evitando novas infecções, os anticorpos produzidos durante a resposta humoral poderão neutralizar os vírus extracelulares, através da sua ligação com as glicoproteínas do envelope viral, impedindo a interação com os receptores das células permissivas. Em bovinos, as células polimorfonucleadas são as principais envolvidas nesse tipo de resposta, seguido pela ação dos macrófagos. O objetivo é explicar como o teste funciona. São feitas em placas com muitos postos de microtitulação. Assim, as diluições de soro podem ser preparadas e testadas com mais facilidade. Olhando de perto o que acontece em um dos postos dessa placa, para realizar o ensaio, os postos são revestidos com o antígeno de interesse. No início do teste, os postos são ocupados por diferentes diluições de soro do paciente. Se houver presença de anticorpos contra o antígeno, eles irão se ligar no antígeno fixado no fundo dos postos, porém, apenas os anticorpos específicos se ligam. Esses postos são lavados para remover os anticorpos que não se ligam.
Em seguida, é adicionada uma solução contendo o anticorpo animal contra os anticorpos humanos. Esse segundo anticorpo é covalentemente conjugado a uma enzima. Os poços são lavados novamente, e dessa vez para remover qualquer anticorpo conjugado à enzima que não se ligou. Para finalizar, o substrato cromogênico é adicionado. A interação entre substrato e a enzima conjugada gera cor visível. O desenvolvimento da cor dos anticorpos específico pode ser visto a olho nu ou quantificado com o leitor eletrônico da placa. A reação é menos intensa de acordo com a diluição do soro ou a diminuição da quantidade de anticorpos capturados nos poços.